E aí, pessoal? Tudo bem? Bora lá, né? Respirar fundo, organiza a postura aí na cadeira e bora finalizar aqui o nosso esqueleto apendicular. Então, a proposta de hoje é a gente finalizar, né, a osteologia aí do nosso sistema esquelético. Deixa eu colocar o temporizador aqui para eu ver se vai passar de 1 hora. Se passa, eu vou dividir em 2 aulas. O referencial que eu utilizei não mudou, são os mesmos livros, né, que a gente vem utilizando em todas as aulas, e principalmente o Moore, tá? Usei bastante também nessa aula. Então, hoje, osteologia do membro inferior, né? Trazendo aí para demonstrar para vocês que já caminhamos bastante aí na anatomia, e que hoje a gente vai finalizar a osteologia do membro inferior, que faz parte de qual esqueleto? Apendicular ou axial? Apendicular, né? São os membros, tá bom? Então, vamos lá nas considerações gerais, para a gente ter uma visão geral daquilo que a gente vai estudar hoje, tá? Então, a proposta aqui é conhecer a nomenclatura, a localização, os acidentes ósseos e as principais características. Então, vamos estudar a função e as principais regiões. Então, aqui tem uma figura para vocês terem aí uma visão geral de como que é formado esse esqueleto do membro inferior. Então, a gente tem a região da nossa bacia, a região aí da nossa coxa, a região da nossa perna e a região do nosso pé. Então, vamos estudar aí todos os ossos da bacia, o fêmur, a patela, a fíbula e a tíbia, os ossos tarsais, metatarsais e as falanges, tá? Então, o membro inferior, ele vem aí como uma extensão do tronco, tá? E o que ele é especializado? Para que serve esse membro inferior? Qual que é a contribuição dele para a gente? Então, ele tem uma função aí de atuar na sustentação do peso do corpo, na locomoção, ou seja, aquela capacidade que a gente tem de se deslocar de um lugar para outro. E ele também nos auxilia aí na manutenção do equilíbrio do nosso corpo, tudo bem? Então, o membro inferior, ele é uma extensão do tronco e possui algumas especializações. Quais são elas? Trabalha aí na manutenção e equilíbrio do nosso corpo, trabalha na sustentação do nosso peso, trabalha também na locomoção. É graças a esse esqueleto que a gente tem a capacidade de se deslocar de um lugar para outro. E se falando de membro inferior, a gente classifica aí em 6 regiões principais. Lembra que lá no membro superior a gente também tinha a classificação do ombro, do braço, né? E assim sucessivamente. E aqui no membro inferior, a gente também tem que classificar. Por que vocês, enquanto enfermeiros, têm que ter essa noção? Porque falando de forma raiz mesmo assim, as pessoas consideram que a perna é toda essa região da perna, tanto da coxa quanto da canela. E não é, a gente tem uma subdivisão, a gente divide aí em regiões principais. Então, a gente tem a região glútea, que é a região mais superior, tá? Que é composta aqui pelos ossos da bacia. A gente tem a região da coxa, que é composta aí pelo osso do fêmur. A gente tem a região do joelho, que é composta aqui pelo osso que chama patela. A gente tem a região crural, tá? Muita gente acha que isso aqui é tornozelo, mas o nome teórico que tem que se usar é região crural. Eu tenho a composição aí da fíbula, que está numa vista lateral, e a tíbia, que está numa visão medial. Aí eu pergunto para vocês, vamos recordar?
Estrutura medial. Por que ela é considerada uma estrutura medial? Porque é aquela estrutura que está próximo da minha linha mediana, está próximo do eixo do meu corpo. Então, não se esqueçam, mais uma vez eu estou falando. Lá no membro superior eu falei para vocês que a una estava medial e o rádio estava lateral. Aqui no membro inferior, vocês têm que aprender e entender que a fíbula está lateral e que a tíbia está medial. Isso numa posição anatômica, tudo bem? Temos o tarso, que é essa região aqui do calcâneo, e temos o pé com as suas subdivisões. Então, essa é a visão geral das 6 regiões principais do membro inferior, ok? Vamos passar, então. Então, hoje o objetivo é realmente estudar todas essas estruturas, né? Entender aí o que é esse símbolo do membro inferior, igual a gente estudou o símbolo do membro superior, a gente também tem a composição do símbolo do membro inferior, isso vocês têm que saber. E estudar cada região, a região aqui da bacia, né, da nossa região glútea, da região femoral, que é composta pelo fêmur, a gente acabou de ver, a região do joelho, que é composto pela patela, a região crural, que a gente tem a fíbula mais lateral e a tíbia na região medial, né? Tem a região aqui do nosso pé. Então, o objetivo é esse. O esqueleto do membro inferior é considerado como o esqueleto apendicular inferior, isso vocês já sabem. E ele pode ser aí, gente, dividido em 2 componentes funcionais. Quais são eles? Então, quando eu pego esse membro inferior e subdivido ele em 2 componentes, eu vou ter aí 2 partes. Eu vou ter o cíngulo do membro inferior e os ossos do membro inferior que são livres, né? Para se movimentar, para locomover. E qual que é a composição do meu cíngulo do membro inferior? Eu vou falar para vocês agora. Essa composição, ela possui ossos que têm participação aí no nosso quadril, ou seja, no cíngulo pélvico. São os ossos do quadril mais um ossinho da nossa coluna vertebral, tá? Então, recordando com vocês, lá no membro superior, eu falei para vocês que o cíngulo do membro superior, ele é composto por quais ossos? Quem se lembra? Isso mesmo, muito bem, pessoal. O cíngulo do membro superior, ele é composto pela escápula, aqui atrás, posterior, e a clavícula, tá? Então, saibam a diferença do membro superior para o membro inferior. E já o cíngulo do membro inferior, ele é composto aí pelo ilho, isquio, pubis e sacro. Isso aqui vocês vão compreender daqui a pouquinho, que são os ossos aí que formam, né, a nossa famosa bacia. Então, o cíngulo do membro inferior, ele é composto por esses ossos do quadril, mais a região do sacro, da nossa coluna vertebral, tá? E o que é esse cíngulo do membro inferior? Não muda daquela definição que a gente estudou lá no superior. O cíngulo do membro inferior, gente, ele é um anel ósseo que ele é formado pelo sacro e pelos ossos do quadril, direito e esquerdo, unidos aí anteriormente pela sínfise púbica. Então, olha aqui na imagem, a sínfise púbica está aqui, anteriormente, acompanha aqui no cursor comigo. Deixa eu mudar a cor, que azul com azul fica difícil, né? Então, tá aqui, ó, a sínfise púbica anteriormente, e a gente tem um anel ósseo aí formado pelo sacro e pelos ossos do nosso quadril, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Então, esse é o símbolo do membro inferior. Aqui mais uma imagem para facilitar aí o entendimento de vocês. Olha a sínfise púbica aqui anteriormente, tá? Então, aqui a gente tem toda a visualização da região da nossa bacia, aqui ainda um pedacinho da coluna vertebral, o sacro, que vai participar desse símbolo, certo? Então, já adianto para vocês que aqui é o fêmur, ó, articulando aqui com a região do acetábulo. Então, essa aqui é uma articulação esferoide, né? Que a gente já estudou na aula de articulação, tudo bem? Então, tenham essa visão geral. Quais são as funções, né? Quando a gente fala do membro inferior, o que a gente tem que lembrar?
Além da função de locomoção, como eu já falei para vocês, e sustentação de peso, a gente tem que lembrar também que esses ossos, gente, do nosso membro inferior, eles servem para fixação de musculatura. Então, lá na aula de miologia, vocês já vão fazer o link aí que alguns acidentes ósseos que a gente vai estudar hoje, eles terão origem, inserção de alguma musculatura que é potente e importante aí no nosso membro inferior, tá? Então, não esqueça, a função, além de locomoção e sustentação de peso, tem essa função também de ajudar aí na fixação de músculos, tudo bem? Então, a visão geral, esse membro inferior ele é composto aí por 62 ossos, tá? O osso do quadril, a gente tem 2 ossos. Daqui a pouquinho vocês vão ver aí que pode ser confuso, porque até esses ossos se fundirem numa idade ali mais avançada, entre 20 e 25 anos, ele é contado como 3. Por quê? Porque na criança ainda está em formação. Mas eu quero que vocês peguem que o osso do quadril, ele é composto por 2 ossos, um direito e um esquerdo, tudo bem? O fêmur também são 2, a tíbia e a fíbula são 4, porque são 2 de cada lado. A patela são 2, os ossos do pé são 14, né? Os ossos do tarso, porque são 7 de cada lado. Os metatarsais são 10, porque são 5 de cada lado, né? E as falanges são 28, dividindo aí entre as duas, né? 14 de cada lado. Então, sem desespero, muito tranquilo. Agora a gente vai estudar cada parte dessa região do membro inferior, tá? Então, relembrando ali, lá na nossa primeira aula, para vocês verem por que eu falei que é importante, porque está presente em toda a localização, em toda a aula. Então, os movimentos são importantes. Lembra aí o movimento de flexão e extensão, o movimento de abdução, AB de abrir, adução, fechar. Então, abdução, abrir, adução, fechar, tá? Abdução da pelve em relação ao fêmur, então tem uma importância, tá? Rotação medial, rotação lateral da região do nosso quadril, certo? Então, vamos dar início. Então, é uma visão proximal até distal, proximal, distal. Peguem aí esse mecanismo que vai facilitar para vocês o entendimento. Então, vamos iniciar aqui pelo osso do quadril. É um pouquinho extenso, tá? Eu trouxe para vocês as principais características para vocês não se perderem, não se confundirem. Quem é aí que conhece, né? A famosa bacia, o quadril, tá? Então, o osso do quadril maduro, ele é um grande osso pélvico, né? Plano, formado aí pela fusão de 3 ossos primários. O ilho, o isquio e o pubis. Então, é aquilo que eu falei. Enquanto a gente está na idade ali da infância, a gente considera 3 ossos, mas assim que ele se funde, ele vira 2, tá? Então, no fim da adolescência, ele já vai se fundir e aí a gente vai ter essa estrutura aqui, ó, óssea. 2 ossos, vai virar um só, porque fundiu, tá bom? Então, cada um dos 3 ossos é formado aí a partir do seu próprio centro primário de ossificação. Então, aqui, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a gente está vendo uma visão lateral. Lateral, eu peguei essa peça e lateralizei ela, que é o meu acetábulo, tá? É nessa região do acetábulo que a cabeça do fêmur ela vai se encaixar para a gente formar ali a articulação do quadril, tudo bem? Então, já peguem aqui, já tentem imaginar isso. Aqui é uma vista medial, por quê? Olha aqui, é essa região que vai se juntar com a região do lado esquerdo e vai formar a nossa articulação sínfise púbica. Então, a gente está vendo aqui numa vista medial, provavelmente, né? Essa peça aqui, ela é do lado esquerdo. Esquerdo. E aí, na junção, a gente forma aqui a sínfise púbica, tá bom? Então, esse espaço vai se juntar com a outra parte que vai estar aqui numa vista também medial, aqui é lateral. Por isso que a gente não tá conseguindo enxergar.
tá? E aí vai formar a nossa articulação da sínfise púbica. Tudo bem? Então, qual que é a formação desse quadril? Ele é formado aí pela fusão de 3 ossos primários, como eu já falei, não esqueçam. Ilho, isquio e pubis. Ossos do quadril. Ilho, isquio, pubis. Ilho, isquio, pubis. Ilho, isquio, pubis. Ilho, isquio, pubis, tá? Então, começa a se fundir aí a partir dos 15 anos, entre 15 e 17, e se completa ali mais ou menos entre 20 e 25 anos, tá? Tem aí uma cartilagem que ela é chamada de trirradiada, que ela fica mais ou menos aqui, é esse Yzinho aqui, que contribui aí com a formação dessa estrutura. Então, aqui, ó, cartilagem trirradiada. Então, essas são as principais características do quadril. Aqui uma imagem, tá, de raio-x para vocês verem o tanto que a gente realmente consegue visualizar o ilho, o isquio, o pubis. Então, é bem visível, né, quando se tem fratura. Olha a região do sacro aqui, a coluna vertebral, o fêmur já se articulando aqui com o acetábulo, tá? Então, já é para vocês irem se familiarizando, tá bom? Porque é essa visão aqui que vocês vão usar no dia a dia de vocês. Então, o osso do quadril, né, como eu falei para vocês, reforçando, ele é formado pela fusão do ilho, do pubis e do isquio. Ilho, isquio e pubis. Ilho, isquio e pubis, tá? Aqui são as principais estruturas do ilho, que eu descrevi aqui para vocês, mas a gente vai ver numa outra imagem. Então, vamos lá. Vamos começar pelo ilho. O ilho é a maior parte do osso do quadril. Eu falo que é uma cabeça de um ET. Eu aprendi dessa forma para eu não me confundir. Então, o ilho, lembrar sempre dessa cabeça do ET, tá? Forma aí a parte superior do acetábulo. Então, tem essa visão. O que é superior, posterior, medial, lateral. Não esqueça. Se ele está superior ao acetábulo, então ele é este osso aqui. E o acetábulo é essa formação aqui, ó. Já vocês vão entender, já peguem aí, que eu quero perguntar para vocês, mais pro final, quais são os ossos que formam o acetábulo, porque aqui a gente tem a junção dos 3 ossos e é nessa região que o fêmur vai se articular, tá? Então, entenda que tá aqui, aí vai vir o osso aqui, ó, da nossa coxa, que é o fêmur, e vai se articular nesse acetábulo. Então, ele tem uma parte medial que ela é mais espessa. Por que ela é mais espessa? Porque aqui é uma região de fixação de musculatura de membros, tá? Então, é espessa por isso. Lembra lá no início que eu falei que uma das funções é atuar como fixadores de músculos? Então, é exatamente por isso, tá bom? A sua parte medial é mais espessa e a póstero-lateral é mais fina, a sua asa. Em toda essa região aqui, eu posso ter regiões para fixar músculos. Então, vamos lá pegar as principais partes. A linha glútea, eu quero que vocês lembrem, porque é aqui que vão se fixar a musculatura dos nossos glúteos, máximo, médio e mínimo. Então, eu tenho uma linha glútea que ela é posterior, nessa região, uma linha glútea que ela é anterior e uma linha glútea que ela é inferior. Então, esse é o primeiro acidente ósseo que eu quero que vocês lembrem. A espinha ilíaco póstero superior, espinha ilíaca póstero superior. Se eu tenho a póstero superior, eu também vou ter a póstero inferior, tudo bem? Então, espinha ilíaca póstero superior, espinha ilíaca póstero inferior, nesta região mais inferior. Eu tenho aqui também a crista ilíaca, que é essa região aqui mais protuberante, tá? Então, lembrem também que é uma região importante, né? A gente consegue tocar essa região, né, na anatomia aí de superfície, é um local que a gente consegue tocar a crista ilíaca, porque ela tem uma borda mais grossa, né? A gente vai ter aqui a espinha ilíaca antero-superior. Se eu tinha a póstero superior, eu também vou ter a antero-superior. Antero-superior. Eu tô falando os principais porque quando a gente for estudar nervo, músculo,
eu vou falar mais na frente dessas regiões, então é por isso que eu quero que vocês já peguem. Então, se eu tenho a espinha ilíaca antero-superior, eu vou ter a antero-inferior também. Tudo bem? Então, esses acidentes que eu quero que vocês peguem desta região do ilho. Aqui o corpo e aqui a incisura isquiática maior. Tá bom? Então, esses acidentes você já tem que pegar aí de uma maneira mais séria, tá? E o acetábulo, que é essa fossa, onde o fêmur vai se articular, já percebam que a gente tem aqui um pedacinho do ilho contribuindo mais superiormente. Porque observa que a gente tem 3 ossos aqui, ó, formando esse acetábulo. Então, superiormente, quem que é? Já é o ilho. Então, pegamos linha glútea, espinha ilíaca póstero superior, póstero inferior, antero superior, antero inferior, crista ilíaca e o corpo, né, do ilho, certo? Beleza, fechamos aí o primeiro ossinho. Então, mais uma vez, numa vista medial, né? Aqui a gente estava vendo numa vista lateral, aqui numa vista medial. Então, mais uma vez, a gente consegue visualizar a espinha ilíaca antero-superior, a espinha ilíaca antero-inferior, a linha arqueada aqui numa visão medial, a gente consegue visualizar, tá bom? Face auricular para o sacro, a espinha ilíaca, o póstero superior, a tuberosidade ilíaca. Então, esses são os principais, certo? Então, são os principais acidentes, eles estão descritos aqui para vocês estudarem em casa, porque é muita coisa. Então, por isso que eu trouxe no slide. Então, o ilho tem o corpo mais as asas. Então, esses são os principais acidentes ósseos. Vão localizando. Eu consegui ir falando aí com vocês, citando os principais, tá? Eu não vou perder muito tempo, porque acidente ósseo é livro, é desenho e livro, tudo bem? Então, já estudamos o ilho. Agora, a gente vai para o isquio. O isquio, ele já está numa parte mais póstero-inferior. Se atentem às regiões, tá? Falei para vocês que o ilho estava mais superior. Agora, o isquio, ele já está mais póstero-inferior, no osso do quadril. Tem o ramo isquio púbico e o túber isquiático. São os acidentes aí mais importantes, tá? Então, aqui numa vista lateral novamente, a incisura isquiática, olha ela aqui, maior. Aqui vai passar alguns ligamentos que são importantes, por isso que vai formar 2 forames, vai fechar aqui, ó, vai vir a região do sacro, ela vai se encaixar aqui, vai passar ligamentos e eu vou conseguir formar 2 forames, um maior e um menor. Mas por hora, peguem incisura isquiática maior, nervo isquiático, né? Vai passar por aqui. Incisura isquiática menor, vai ser nessa região aqui. Espinha isquiática, essa estrutura mais pontiaguda, tá? Túber isquiático, né? Tem uma musculatura que ela vai se fixar aqui. E, gente, lembra do túber isquiático? É um acidente ósseo importante, porque é através dessa estrutura aqui que a gente consegue se sustentar ao sentar. Quando a gente senta mais ou menos em cima desse túber isquiático, numa posição de postura correta, tá? Então, falou de túber isquiático, lembra da sustentação do nosso peso, a sustentação do nosso corpo ao sentar. Eu vou mostrar uma imagem para vocês daqui a pouquinho, tá? O forame obturado, que vocês vão entender aqui que nessa formação o ilho não entra. Percebam a diferença da formação do acetábulo para o forame obturado. No acetábulo, eu tenho os 3 ossos participando, tanto o isquio, quanto o ilho, quanto o pubis. Então, eu tenho a participação dos 3. Já aqui no forame obturado, não. Eu tenho apenas o isquio e o pubis, tá? Então, tá aqui isquio e pubis, ilho, isquio e pubis, tá?
Então, aqui uma visão mais póstero-inferior. Lembra que o ilho estava mais superior, o isquio está mais posterior, tá? Então, tá aqui mais uma vez, trazendo a figura, os principais acidentes ósseos que eu quero que vocês aprendam. E tá aqui, ó, trazendo para vocês a importância aí desse túber isquiático, porque é justamente ele que sustenta aí o peso do nosso corpo. Então, aqui numa posição sentada corretamente, está bem alinhadinho, então a gente senta em cima, ele vai sustentar este peso. E aqui de forma errada, olha aqui, não encostou. Então, tá aqui numa posição que ela não está sendo favorável para a nossa postura, tá? E para finalizar aí, os ossos do quadril, a gente tem o pubis. O pubis, ele já tá numa porção que é anteromedial, então percebam a diferença das porções, isso é importante. Qual que está superior, qual que está posterior e qual que está anterior. Então, o pubis, ele está anteromedial do osso do quadril. Ele possui 2 ramos, né, dividido em superior e inferior. Tem a sínfise púbica, que é uma estrutura que, se não a mais importante, que vai formar ali, vai se juntar com a outra porção, né, do outro lado, para formar a nossa articulação, né, sínfise púbica. Tem o tubérculo púbico e tem a linha pectínea, que a gente vai visualizar. Então, tá aqui os principais acidentes, né, da região aí do nosso pubis. Olha ele aqui, né, ele está mais anteromedial. Então, lembra que aqui está o acetábulo, vai vir a cabeça do fêmur e vai se articular, tudo bem? Então, aqui a gente está vendo uma visão que ela é anterior, né? Então, aqui, essa face sinfisial aqui, ela vai se articular com a peça que está na sua lateral, do outro lado, tá? Então, aqui a gente vai formar a nossa sínfise púbica, vai se juntar, tá bom? Então, vamos aqui entender o que é essa sínfise púbica. É justamente essa união formando a cartilagem. Que tipo de articulação é essa, hein? A gente já estudou. É uma articulação cartilagínea, né? Então, aí subdividida em primária e secundária. Tudo bem? Então, aqui não tem muitos ossos no pubis, não tem muitos acidentes, tá? Foquem apenas no corpo, os ramos superior e inferior, tá? Aqui o ramo superior do pubis, certo? O forame obturado, eu quero que vocês lembrem que ele é formado pelo isquio e pelo pubis. O ilho não entra nessa formação do forame obturado. O ilho não entra, isquio e pubis. Acetábulo, os 3 ossos entram na formação, tanto o ilho, quanto o isquio, quanto o pubis, tá? Então, o acetábulo, como eu falei para vocês, né? Ele articula aí com a cabeça do fêmur, ele vai se articular aqui dentro, tá, gente? Ele é formado pelos 3 ossos, ilho, isquio e pubis. Já o forame obturado, não. Só pelo isquio e pelo pubis. Isquio e pubis, já falei umas 10 vezes, é porque é importante, tá? O forame obturado é o limite aí, né? Ele é limitado pelo pubis e pelo isquio. Ele acaba sendo fechado aí por uma membrana, tá? E tem aqui a formação dos forames isquiáticos, aquilo que eu falei para vocês. Então, vai se fechar aqui, vai formar um forame isquiático maior e um menor, e o osso do sacro ele vai passar aqui mais posteriormente. Aqui vão ser ligamentos que vão fechar para formar esses forames isquiáticos. Conseguiram pegar aí? Então, mais uma vez, o acetábulo, mostrando para vocês a formação, tá? Por 3 ossos e o forame obturado pelos 2 ossos. Então, tá aqui o ligamento sacro-espinhal e o ligamento sacro-tuberal, formando aqui o meu forame isquiático maior e o forame isquiático menor. Olha que legal, a minha coluna vertebral tá passando aqui posteriormente. Olha o sacro, e se fechou a região com ligamentos, eu consegui criar 2 forames. Olha aqui também a membrana no na nossa região aqui do forame obturado, e aqui provavelmente vão passar alguns vasos importantes. Então, para finalizar, eu quero que vocês entendam a posição anatômica do osso do quadril.
Eu falando aqui para vocês, não vai ser fácil de vocês entender, porque é um osso que você tem que pegar na peça para você visualizar de que forma que ele vai encaixar no seu corpo. Então, vou falar a teoria para vocês e quando a gente for para a prática, a gente identifica a visão anterior, posterior, medial, lateral, de que lado que o acetábulo fica, onde que esse fêmur vai se encaixar, tá? Então, o acetábulo, ele fica num sentido inferolateral, tá? Ínfero, ele está mais abaixo, lateral, porque ele tem que ficar de fora para se articular com a cabeça do fêmur. Só um minutinho. Já o forame obturado, ele se situa ínfero-medial. Então, percebam a diferença. O acetábulo, ele fica no sentido ínfero-lateral. Já o forame obturado, ele fica ínfero-medial ao acetábulo, tá? Então, a face interna do corpo do pubis está voltado aí diretamente para um sentido que ele é mais superior, tá? E a abertura superior da pelve, ela é mais vertical do que horizontal. Então, é confuso, professor, ficar só falando a teoria? É. Então, a gente tem que pegar a peça e fazer aí essa comparação, tá? Não surtem, não se preocupe que lá na prática a gente vai poder fazer isso. Então, tá aqui o ilho, o isquio, o pubis, com a visão mais superior, numa visão mais lateral, aqui numa visão mais medial, tá? Então, é isso que eu quero de vocês. Aqui o nosso sacro e a coluna vertebral. Tudo bem? Pegaram aqui essa região do nosso quadril, quais são os ossos, isso é importante. A sínfise púbica, ó, que vai se articular aqui, tudo bem? Então, ilho, isquio e pubis. Lembra que esses ossos se fundem quando a gente está ali na adolescência e até os 25 anos a gente forma apenas 2 ossos, porque eles vão se fundir. O acetábulo está lateralmente, onde a cabeça do fêmur se articulou, tá? Já já vocês vão ter uma visão melhor. Aqui a gente tem uma fratura da região aí, do nosso quadril. Então, aqui mostra bem a bexiga localizada. Então, onde fraturou, houve aí presença de sangue, porque fraturou. Então, formou-se um hematoma onde comprimiu essa bexiga e nos exames radiológicos é muito nítido essa imagem. Então, por que saber anatomia? Porque você, enfermeiro do plantão, quando você lidar com uma situação dessa, você já vai saber identificar em qual região foi e o que aconteceu. Então, beleza. Vamos praticar aqui só para saber se vocês pegaram. Dentre as estruturas abaixo listadas, marque aquela que representa a região do quadril, formada pela convergência do ilho, isquio e pubis. Falei umas 50 vezes para vocês. Qual que é a estrutura que a gente forma quando a gente tem a convergência ali do ilho, do isquio e do pubis? Qual que é? É o forame obturado? O que vocês acham? Não, né, gente? É a fossa do acetábulo. Lembra que o forame obturado, eu vou ter ele apenas com a convergência do isquio e do pubis. A fossa do acetábulo é o ilho, isquio e pubis. O forame obturado é o isquio e o pubis. Tudo bem? Então, beleza. Quase finalizando, né? Aí, vamos entender, então, para finalizar, quais são os ossos que compõem a pelve. Então, a composição da pelve são os ossos do quadril, o sacro e o cóccix. Então, essa aqui é uma visualização da pelve. Para as mulheres, né, tem uma importância muito grande. Aquelas mãezinhas que fazem aí o parto normal, optam, né, por praticar o parto normal, tendem a ter uma anatomia mais alargada na mulher, justamente, né, para a gente conseguir abrir, estender essa região ali no momento do parto, tá? Então, finalizamos os ossos do quadril, agora a gente vai para os ossos da coxa. Os ossos não, o osso, né? Que é o nosso famoso fêmur, que é o mais longo e mais pesado osso do nosso esqueleto. Então, o fêmur, ele é um osso que é bastante fraturado aí, principalmente nos idosos, né?
idosos que têm queda da própria altura, que escorregam no banheiro. Então, é um osso aí que nos pronto-socorro, nas emergências, a gente tem um número bastante grande de admissões por fratura de fêmur. Então, o fêmur é o osso mais longo e mais pesado do corpo, tá? Ele transmite aí o peso do corpo, do osso do quadril para a tíbia, quando a pessoa está em pé. Então, ele vai passar esse peso, né, do fêmur para a tíbia, na posição em pé, tá? O seu comprimento, ele corresponde aí mais ou menos 1/4 da nossa altura. Então, a gente tem a nossa altura, né, específica, 1,65 m. 1/4 dessa altura é o tamanho do nosso fêmur, tá? Então, o fêmur, ele tem um corpo, lembra que a gente estudou lá na primeira aula, e 2 extremidades, tá? Superior, mais proximal, e inferior, mais distal. Então, é dessa forma que a gente vai estudar os acidentes. Vai estudar mais a sua parte superior, que é proximal, estudaremos o corpo e estudaremos a sua parte mais inferior ou distal, tá? Então, aqui tem um fêmur para vocês. Que vista é essa aqui? É uma visão anterior, tá? Desse fêmur. Então, anterior. Esse aqui é o fêmur do lado direito. Olha aqui, a cabeça dele que vai se articular com o acetábulo, tá? Então, agora a gente vai aprender os acidentes ósseos, os principais. Aqui uma visão anterior, aqui uma visão posterior. Observem que a gente já tem diferença aqui, ó, de acidentes, de estruturas. Então, por isso que é mais fácil, é isso que eu quero que vocês peguem. Olha a cabeça aqui numa visão anterior direita. Olha a cabeça numa visão posterior direita. Então, muda. Então, são esses macetes que eu quero que vocês peguem. Então, na região proximal, numa região mais superior, a gente vai ter quais acidentes que eu quero que vocês aprendam. Então, a cabeça do fêmur, não pode esquecer que ela existe, tá? Que ela vai articular lá com o acetábulo. A fóvea da cabeça do fêmur é um acidente importante. Cabeça do fêmur, fóvea. Fossa trocantérica, essa regiãozinha aqui, mais afundada. Trocânter maior, trocânter menor. O que eu vou ensinar para vocês que vai ficar fácil de vocês saberem se é direito, esquerdo, se é anterior ou posterior. O trocânter maior, ele vai estar numa vista anterior sempre lateral. O trocânter menor, ele vai estar medial, tá? Então, não esqueçam, na posição anatômica, numa vista anterior, o trocânter menor, ele vai estar medial. E o trocânter maior, ele vai estar lateral. E aqui eu tenho uma linha intertrocantérica. Se é intertrocantérica, ela está entre os dois trocânter, tá? E por que eu já vou antecipar para vocês aqui a importância desse trocânter maior? É uma região, gente, que ela fixa alguns músculos. Então, o glúteo mínimo e médio, o obturador interno e gêmeos, o músculo piriforme. Então, quando a gente for estudar a miologia, vocês já vão fazer esse link, tá? Com os trocânter do fêmur. Então, aqui tem uma imagem da cabeça desse fêmur se articulando aqui com a região do acetábulo. Essa região mais lisinha aqui é a fóvea, né? E aqui a cabeça do fêmur. E numa vista posterior, numa região proximal, superior, olha aqui, o trocânter menor está mais medial, o trocânter maior lateral, o tubérculo quadrado, a gente consegue visualizar ele aqui, e a crista intertrocantérica. Então, se apeguem a esses acidentes. Vou passar. Já falei para vocês, acidente é com livro, então não vou perder muito tempo aqui. Então, a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, geralmente a medida desse colo no adulto é 125 graus, tá? Fixem esse valor. A fossa trocantérica, o trocânter maior, não esqueça, ele está mais lateral. O trocânter menor, mais medial, tá? Olha aqui o local de inserção para o glúteo mínimo, como eu falei para vocês. A linha intertrocantérica, tá? Então, isso aqui mais proximal, mais superior. Olha a fóvea da cabeça do fêmur, certo? Trocânter maior aqui novamente, o colo do fêmur.
Tudo bem? O trocânter menor, aqui a gente está vendo essa estrutura numa vista lateral, tá? Peguei e lateralizei. Tubérculo quadrado, a gente consegue visualizar aqui também. Tudo bem? Fossa trocantérica, aqui é o local da inserção do glúteo médio, do obturador interno. Então, tá tudo aqui próximo à região do nosso trocânter maior. Então, já conseguimos identificar aí os principais acidentes da nossa parte superior, da região superior do fêmur ou região proximal, tá? Então, se atentem. Então, tá aqui o ângulo, né? Numa pessoa adulta, é mais ou menos entre 125 e 126. Esse ângulo, ele é maior num indivíduo aí, numa criança de mais ou menos 3 anos. Esse ângulo, ele é de 135. Então, isso aqui só a título de curiosidade, para vocês terem noção, né, que vai mudando. De acordo com a idade, com o tamanho, essa ossificação, ela vai tomando aí uma outra estrutura, certo? Então, já vimos a região proximal, agora a gente vai para a diáfise. Quem se lembra o que é a diáfise? Muito bem, pessoal, diáfise é o corpo do fêmur, tá? É bem tranquilo, o que a gente tem de importante é a linha áspera, que é essa linha aqui, ó. Isso aqui é uma vista posterior do osso e aqui uma vista anterior. Então, lembra que a linha áspera, eu vou visualizar ela numa visão posterior. Então, aqui eu vou ter a linha pectínea e a tuberosidade glútea. Então, tá tudo muito próximo, a tuberosidade glútea e a linha pectínea, tá? É um local também importante, porque vai fixar alguma musculatura, os músculos adutores da coxa, eles se fixam nessa região. Então, lá na miologia, você já tem que pegar esse link aí e lembrar. Então, novamente, aqui o trocânter maior, o menor, a linha intertrocantérica, a fova e a cabeça do fêmur. Tranquilo, né, gente, essa parte. Então, mais uma vez, para vocês visualizarem, tá? E fixar. Então, aqui eu trouxe essa imagem só para vocês verem quando os vovozinhos lá têm uma fratura da cabeça do fêmur e fala que vai implantar uma prótese, é realmente substituir o osso por uma prótese. Então, hoje em dia, a tecnologia aí na área da medicina, ela tá muito grande. Então, a gente consegue substituir a cabeça do fêmur por uma prótese. Na região do acetábulo, né? A gente consegue também colocar um componente acetabular que a sua estrutura também é em formato de prótese. Então, entendam, quando o vovozinho lá ele vai para a cirurgia de artroplastia, ela pode ser total ou parcial. A artroplastia é justamente isso, a substituição, tá? Desse osso que foi fraturado por uma prótese, tá? Então, olha aqui, observam que tem uma prótese, justamente aí por fratura. Percebam aqui a diferença nesse raio-x. Vocês conseguem identificar? Aqui eu tenho um fêmur, numa visão normal, sem fratura, e aqui foi onde ocorreu essa fratura. Então, esse local foi substituído por uma prótese. Então, a gente consegue visualizar, é muito bom a gente ter o conhecimento da anatomia, das estruturas, justamente para a gente pegar essa visão e conseguir entender região de fratura e o porquê que aquela prótese está ali, tá? Então, uma curiosidade para vocês sobre a fratura aí de colo do fêmur, né? A OMS traz para a gente que existe uma taxa de mortalidade aí de 25% no primeiro ano após essa fratura. Então, o que isso significa? Que a cada 4 pessoas que quebram aí, que fraturam o colo do fêmur, uma poderá vir a falecer nos 12 meses aí subsequentes do seu trauma, tá? Então, tá aqui. É uma fratura subtrocantérica, para vocês visualizar, uma fratura transtrocanteriana e uma fratura do colo, para vocês entenderem a diferença. Tudo bem até aqui? Ok. Então, aqui eu tenho uma visão do nosso fêmur distal. Então, a gente já estudou as estruturas proximal, estudamos o corpo e agora estamos indo para uma visão mais inferior. O fêmur numa visão distal. A gente tem aqui o epicôndilo lateral. Se eu tenho o lateral, eu vou ter o medial.
A gente tem a face patelar, isso aqui é uma vista anterior, tá? A patela, ela vai se encaixar aqui. Se eu tenho um epicôndilo lateral, eu também vou ter um côndilo, tá? Então, o epicôndilo vem em cima do côndilo. Epicôndilo lateral, côndilo medial. Face patelar, côndilo medial, epicôndilo medial, tubérculo do adutor. Adutor, né? Alguma musculatura também vai passar por aqui. A face poplítea, a linha supracondilar lateral, o epicôndilo lateral, o epicôndilo medial da mesma fórmula e os côndilos, tá? Então, aqui nessa visão, eu trouxe aqui em seta para vocês verem que a gente tem aqui dos dois lados um local que chama faceta para fixação do ligamento cruzado anterior e posterior. São ligamentos que ajudam ali na mobilidade da região do joelho, tá? Já já vocês vão conseguir verificar. Então, olha eles aqui. O ligamento cruzado anterior, passando nesta região, e o ligamento cruzado posterior, tá? Aqui tem a região do côndilo medial, que a gente acabou de falar, o côndilo lateral, tá? E aqui os ligamentos, a fíbula e a tíbia, né? E a patela encaixada. Tudo bem? Então, essa visão que vocês têm que ter. Então, uma visão geral aqui, tanto proximal, quanto do corpo, quanto distal. Então, vamos repetir, né? A gente tem aí a cabeça, o colo, né? A crista intertrocantérica. A gente tem o trocânter menor, o trocânter maior, a tuberosidade glútea, a linha áspera, forame nutrício, é onde vai passar os vasos que são responsáveis aí pela nutrição desse osso, tá? A face poplítea, o epicôndilo lateral, se eu tenho um lateral, eu também tenho um medial. O côndilo lateral, se eu tenho um côndilo lateral, eu também tenho um medial. E a nossa fossa intercondilar, tudo bem? Aqui na visão anterior, a face da patela, que é uma visão posterior, que é uma visão anterior, tá? Não se esqueçam, não se esqueçam. Então, aqui, peças orgânicas, para vocês terem uma visão melhor. Cabeça, colo, trocânter, tá? Visão anterior, que visão é essa aqui? Medial, né, gente? Uma vista medial. E essa aqui? Posterior. Então, anterior, medial, posterior. Anterior, medial, posterior. Anterior, medial, posterior. Observem que a cabeça, em cada posição, elas ocupam uma posição diferente. Então, isso fica mais fácil para a gente fixar. Tem duas características que eu quero que vocês aprendam também aqui na disciplina de anatomia, que é a característica da nossa coxa, né? Tem a famosa perninha ali do romário, que é aquela perninha de alicate mais aberta, e tem aquela característica de perna que ela é mais para dentro. Então, ou abre demais para fora ou ela fecha demais para dentro. Isso tem um nome. Então, isso é caracterizado aí por coxa vara e coxa valga. Então, a gente vai entender quando que é vara e quando que é valga, tá? Quando eu tenho uma coxa que ela é considerada vara, a gente tem um ângulo de inclinação que ele é menor. Olha aqui, ele é bem menor do que em valga. Então, vara, o ângulo de inclinação ele é diminuído. E em valga, o ângulo de inclinação ele aumenta. Olha a diferença, o ângulo está aqui diminuído. Em valga, ele cresceu. Tudo bem? Então, aqui, olha a diferença. Gero varum. Olha aqui a perninha do romário, né? Então, aqui, um joelho em varo, tá? E aqui em valgo. Valgo, varum. Varum, valgo. Varum, valgo. Então, aprendam essa diferença de um ângulo mais exterior e de um ângulo mais inferior. E aqui uma posição normal, tá? Uma estrutura até então normal. Então, coxa vara é a coxa do romário, a perninha ali de alicate mais para fora, e a coxa valga é aquela que é mais para dentro. Então, só a título de curiosidade, tá? Então, eu vou conversar com vocês aqui nessa aula até a patela, aí vou terminar e a gente volta na próxima aula para não ficar muito extensa.
A patela é o maior osso sesamoide, né? A gente já conversou que a patela é um osso sesamoide. A gente tem aqui a base e o ápice. São as duas estruturas mais importantes que eu quero que vocês aprendam, tá? Então, tá localizado ali anterior, né? A região do na formação do joelho. Olha ela aqui. A base, o ápice. Então, esse aqui é a nossa patela. O nosso famoso osso sesamoide, que é o maior osso sesamoide, é a patela, tá? Qual que é a função dessa patela? Aumentar o braço de alavanca do tendão do músculo quadríceps femoral, ou seja, aumentar a força, né? A região do nosso joelho é uma região que a gente faz muito movimento, faz muita flexão, extensão, né? Então, a patela mantém aí a posição do tendão quando o joelho também é flexionado. Ela protege a articulação do joelho. E essa patela ela também tem uma face medial que está voltada mais ali, né? Para o eixo mediano do nosso corpo, uma face lateral que está mais lateralizada. Então, mais uma vez, patela é o maior osso sesamoide do nosso corpo. A gente tem a base e tem o ápice, tá? Então, olha aqui mais uma vez a região da patela, na região aqui da transição da nossa coxa para a perna, ou região crural, tá? Então, ela realmente é um ponto de transição, tá? Aqui eu trouxe para vocês a título de conhecimento, quem for seguir o caminho aí da urgência e emergência no SAMU vai lidar muito com traumas, com fraturas. Então, isso aqui é uma imagem de uma luxação de patela, foi feito pelo atendimento do SAMU. Esse paciente que ele estava jogando futebol é muito comum em jogador de futebol e ele levou ali uma pancada no joelho. Então, ele teve uma luxação da patela. O que ocorreu, professor? A gente já consegue imaginar aí um edema, né? Um inchaço, uma deformidade óssea com uma possível fratura. Percebam que está mais lateralizada, né? Essa patela, ela deslocou do local. Então, o primeiro atendimento, o que foi feito? Foi feita analgesia, né? Uma medicação para aliviar a dor do paciente. E, em seguida, ele foi encaminhado para o hospital para fazer um exame de imagem e para poder identificar se seria um tratamento cirúrgico ou apenas conservador, tá bom? Então, a gente vai finalizar aqui esta aula. Já eu volto aí para a gente finalizar os ossos da perna e do pé, tudo bem? Senão vai ficar muito longa e extensa a aula. Já eu volto. Fiquem aí, ninguém sai não, pelo amor de Deus.